e é o fim do mundo. Tem gente que pensa que o mundo só acaba para quem morre. Eu já vi várias pessoas dizer que acredita que o mundo só acaba para quem morre. Porque todo dia morre gente e todo dia nasce gente. E eles pensam que isso é para sempre. Mas a Bíblia diz que não é para sempre. Esse mundo não vai durar para sempre. O próprio Jesus disse isso. Esse mundo tem dias contados para o seu fim. As pessoas mais experientes, que já têm assim, mais de 40 anos, já perceberam que o mundo está entrando em colapso em todos os sentidos. A saúde é um colapso, a política é um colapso, a educação já colapsou há muito tempo. A escola não resolve mais o problema, as autoridades já perderam a autoridade, os países ricos estão falidos, a natureza está revoltada, alterada, clima, temperatura, onde não chovia está inundado, onde chovia está seco, onde nunca inundou, hoje está inundando, o clima está diferente. Quem é de mais de 40 anos de idade já percebeu que cada ano, de 10 em 10 anos, as coisas vão ficando mais difíceis. E é isso que nós vamos falar hoje. Gente, esse mundo vai chegar ao fim. Jesus disse, e eu vou ler na palavra, nós vamos fazer uma oração e vamos compartilhar com vocês aqui 3 textos bíblicos nessa noite, antes de servirmos o lanche. Eu vou ler o que aconteceu, que está registrado aqui em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, que você pode conferir em casa na sua Bíblia, diz um relato que Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, lá no monte que tem lá em Jerusalém. Então aconteceu isso aqui que nós vamos ler. E eles 3 vão confirmar aqui nos textos que eu dei para eles ler. Vamos fazer uma pequena oração, porque a palavra de Deus não é como um livro de escola, não é como um livro histórico, não é como um livro de autoajuda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, para entendermos a vontade de Deus, para entendermos a palavra de Deus, nós devemos sempre orar antes de ler. Então, vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos reunidos mais uma vez aqui, pela Tua graça, pela Tua bondade que nos concede este encontro. E hoje nós estamos falando de Mateus 24, dos sinais do fim, porque o Senhor disse que esse mundo vai chegar ao fim. E o fim desse mundo será o início da eternidade e da vida feliz para todo aquele que crê no Senhor. Por isso nós pedimos a bênção para todos os que estão aqui ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Olha, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu acho que essa é uma curiosidade de todo mundo. Todas as pessoas gostariam de saber se já está perto e quais são os sinais que apontam para esse fim do mundo. E aí Jesus respondeu. Jesus disse: cuidado para vocês não serem enganados. Então os discípulos estavam perguntando sobre sinais. Quais são os sinais? E Jesus focou no engano. Jesus disse: cuidado para vocês não serem enganados. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. E tudo isto é apenas o princípio das dores. Quem aqui já tinha ouvido essa leitura? Levante a mão. Quem aqui já ouviu isso aqui? Pois é. Jesus disse que essas coisas iam acontecer. Gente, deixa eu fazer uma consideração aqui.
Desde que o pecado entrou no mundo, que naquela noite eu mostrei para vocês como foi que o pecado entrou na natureza humana, até usei aqui os meninos aqui para interpretar o texto bíblico. Depois que o pecado entrou na natureza humana, sempre teve crime, sempre teve violência, sempre teve maldade, sempre teve traição, sempre teve mentira, sempre teve o mal, desde que o pecado entrou na natureza humana. Mas Jesus disse que quando se aproximasse o tempo do fim, essas coisas iam ser mais frequentes, mais fortes e com menos espaço de uma coisa para outra. Ou seja, ia acontecer tudo ao mesmo tempo. E nós já estamos vendo que todos os sinais que a Bíblia apresenta para o fim estão acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes lugares. Então, Felipe vai ficar em pé e ele vai ler aqui sinais no mundo natural, né, Felipe? Sinais no mundo natural, a natureza. Fique em pé e leia para eles aqui o que nós estamos vendo de sinais na natureza. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão do terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui é um sinal do fim. As coisas que estão acontecendo e as coisas que vão continuar acontecendo dá medo, dá terror nas pessoas. Gente, o sol sempre foi quente, mas ele nunca foi quente como agora. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Já houve queda de estrela, já houve escuridão, já houve esses sinais que a Bíblia diz. Esses sinais já aconteceram. Sinais na natureza. Tipo essas coisas que eu disse há pouco tempo. Inundações onde nunca chovia, como lá no deserto do Saara. Vocês que são das redes sociais, vocês sabem que está acontecendo isso, né? Cidades inteiras sendo destruídas por causa de enchentes. Sempre houve enchentes. Mas quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais essas coisas vão acontecendo em alta medida. Então nós temos esse sinal na natureza, né? Na natureza. Agora ela vai ler, Dulce vai ler, sinais no mundo social. Como é que está a sociedade hoje? Então as pessoas que têm 15 anos, 16 anos, 20 anos, elas não fazem ideia e nem elas acreditam se a gente disser como era a vida quando eu tinha 15 anos. Ninguém acredita como era a vida quando eu tinha 15 anos. Então, como é que está a sociedade hoje? Como é a sociedade que nós vivemos hoje, comparando com a sociedade de 50 anos atrás? Preste atenção na leitura. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia está dizendo que no fim dos tempos, perto do fim do mundo, a sociedade ia estar assim. Aí será que a gente vai esperar muito para a sociedade ficar assim? Porque a sociedade já está assim. A nossa vizinhança é assim. A nossa família é assim. Os nossos vizinhos são assim. E se brincar, nós somos assim. Se nós não formos todas essas características, mas pelo menos algumas delas nós somos. Porque isso está se cumprindo hoje, gente.
a sociedade está vivendo hoje. Ninguém confia mais em ninguém. Ninguém acredita mais que o outro possa fazer alguma coisa para a gente, se não for por interesse, se não for com segundas intenções. As pessoas estão ou não estão desconfiadas? Todo mundo é desconfiado. Porque ninguém consegue mais acreditar nos outros. Então Deus quer restaurar isso em nós. Deus quer que a gente aprenda a colocar em prática o exercício da fé para a vida da gente melhorar um pouco. Vem para o claro, irmão. Ainda tem outro sinal, nós vamos ver só 3. Nós vimos sinais na natureza, vimos sinais na sociedade e agora nós vamos ver sinais no mundo religioso. Sinais do fim acontecendo na religião, acontecendo na fé. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. No versículo 24, em Mateus 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses sinais que Eduardo leu são sinais na religião, gente. São sinais no mundo religioso. Então, é possível que uma pessoa com a Bíblia na mão possa enganar você? Sim. Porque se está cheio de falsos profetas. Jesus disse, os falsos profetas, eles enganam, se possível, os eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos de Deus são os que creem na palavra de Deus. Sabe quem é que não vai ser enganado? Os que conhecem a palavra de Deus. Porque crer na palavra, todos vocês creem na palavra de Deus. Agora, até onde vocês se garantem para não serem enganados? Então, se chegar um pregador e pregar uma mensagem com a Bíblia na mão, e você não sabe se aquilo é certo ou é errado, e você não conhece a palavra, você pode ser enganado pelo falso profeta. Tem profeta verdadeiro? Tem. Mas também tem falso profeta. E como é que um falso profeta engana? Será que um falso profeta vai chegar na sua casa e vai dizer, olha, eu sou um falso profeta, eu trabalho para Satanás, eu quero formar um grande grupo de pessoas para brigar contra Deus. Você acha que ele ia conquistar alguém se falasse desse jeito? Não. Pois é. Olha, Jesus disse que eles trabalham assim, operando sinais e prodígios para enganar. E Jesus disse assim, em outro texto da Bíblia, Mateus 7:21, Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia, quando Jesus vier, muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós fizemos cura, em teu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então as pessoas vão usar a palavra de Deus, falsos profetas vão usar a palavra de Deus. É Jesus quem está dizendo isso. Não é Dalva, não. É Jesus que está dizendo. Falsos profetas vão usar a palavra de Deus para enganar, se possível, os eleitos. Então, gente, você que é do bem, Branquinha me disse que vocês são do bem. Disse, Dalva, pode levar a sua equipe da igreja, pode ir para Manuel Cossino. Eu conheço o povo da rua Manuel Cossino, e o povo da Manuel Cossino é gente boa. Então, vocês são de Deus. Vocês precisam conhecer mais a palavra de Deus para não serem enganados. Não serem enganados pelos falsos profetas. E é essa a nossa missão. Ir para a sua casa, ler a palavra com você. Para quando o profeta falso disser é amarelo, você vai dizer não, é azul. Quando o profeta falso disser não, é vermelho, você vai dizer não, é azul. Porque você vai saber, porque você viu na palavra. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto. Então, creio. Agora vamos estudar devagarzinho, assunto por assunto. Tem as duplas que vão nas casas de vocês estudar assunto por assunto. Não é chegar aqui e ler a Bíblia todinha para vocês, não. É estudar assunto por assunto. A criação, a entrada do pecado, o plano da salvação, a morte, a ressurreição, a volta de Jesus. Tudo que a gente precisa saber. Aí pode deixar o falso profeta vir.
Pode mandar o falso profeta vir para cá, que ele não vai conseguir enganar vocês. Amém? Amém. Vamos orar para servir o lanche? Essa era a palavra de hoje. Sinais do fim. Esse mundo vai acabar. Deus vai destruir este mundo. E sabe como é que ele vai acabar? Lá em 2 Pedro 3 diz que ele vai acabar com fogo. Não é mais com dilúvio, como foi naquele tempo. É com fogo. Mas antes de destruir esse mundo com fogo, Deus vem buscar as pessoas que crêem nele. Você crê nele? Diga amém. Amém. Pronto, ele vem buscar você, para tirar você daqui, para poder tocar fogo no mundo. E depois que Deus tocar fogo no mundo, as duplas vão estudar isso com vocês nas casas de vocês. Depois que Deus tocar fogo aqui, queimar todo o mal, e o diabo, e Satanás, e os demônios, e os falsos profetas, aí Deus vai criar um novo mundo para os salvos viverem felizes para sempre. Essa é a nossa esperança. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus. A Tua palavra nos enche de esperança, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós confiamos na palavra e queremos ensiná-la aos nossos amigos, para que eles não sejam enganados por falsos profetas. Porque os sinais estão acontecendo e breve o Senhor virá buscar aqueles que creem no Senhor. Amém. Todos nós somos pecadores, Senhor. Todos nós somos culpados de algum erro. Mas nós, aprendendo da palavra, o Senhor vai nos ensinar, nós vamos nos arrepender, vamos confessar nossos erros e vamos encher o nosso coração de esperança. E naquele dia, quando o Senhor voltar para buscar o seu povo, nós queremos ser do seu povo. Amém. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. E agora vamos fazer a filinha para receber o